Olá, bem-vindo mais uma vez a um encontro de oração da Igreja Presbiteriana Libertas. Nós estamos nos encontrando aqui com o objetivo de pensar um pouco mais sobre o que a Bíblia nos ensina sobre oração e como nós podemos colocar em prática essa disciplina espiritual tão importante no crescimento de alguém que ama o Senhor e quer ter uma vida verdadeiramente profunda com o seu Criador, com o nosso Deus. No nosso encontro passado, nós vimos alguns dos fundamentos básicos das Escrituras sobre o que é oração e como ela é importante para alguém que quer se aproximar de Jesus. Hoje eu queria trazer você para um exercício prático, para uma disciplina prática, que na verdade não fui eu quem inventou, nem é algo muito recente. Queria compartilhar com você uma disciplina, uma forma de ter uma vida de oração que foi ensinada por Martinho Lutero ali um pouco depois que aconteceu a Reforma Protestante. Portanto, nós estamos falando sobre algo que aconteceu há mais ou menos 500 anos. Só para você entender, para a história ficar mais clara, essa disciplina espiritual, essa forma como Lutero exercia a sua vida de oração, foi compartilhada num livro chamado Para Pedro o Barbeiro. Não é um livro sobre doutrina da oração, não é a teologia da oração, mas é um escrito, é uma carta, em que Lutero escreve para o seu barbeiro uma resposta a uma pergunta que ele ouviu enquanto estava ali arrumando o seu cabelo, cortando o seu cabelo na barbearia de um certo Pedro. E Pedro, que era um cara de temperamento não muito fácil, um dia perguntou para Lutero o que é que ele deveria fazer para ter uma vida de oração eficaz, eficiente e viva ali perto do Senhor. E Lutero então escreve uma carta que depois se tornou uma publicação, onde ele vai dizer para Pedro algumas sugestões para uma vida de disciplina de oração. A primeira conclusão que Lutero chega e que ensina para Pedro e para a igreja ali nos primeiros anos da Reforma Protestante é que oração não é algo que se faz quando tem vontade. Da mesma forma como Deus ensinou o seu povo a não matar, não roubar e não mentir, ele ensinou que a oração deveria ser praticada constantemente por aqueles que amam a Jesus. É por isso que você vê nos Evangelhos e no Novo Testamento instruções como orai sem cessar. E Lutero faz algumas sugestões sobre como isso pode ser feito por alguém como eu ou como você que tem uma vida com várias atividades. Para Lutero, isso deveria ser feito 2 vezes no dia. Uma quando você acorda e uma quando você vai dormir. Ou seja, a primeira coisa que você faz no dia e a última coisa que você faz no dia. Que isso fique claro que é apenas um modelo que eu estou ensinando, é apenas um modelo que eu estou transmitindo para você, para que a gente possa começar a pensar como colocar isso em prática na vida da gente. Então, Lutero ensinava que nem sempre nós temos a disposição, a paixão para orar. Nem sempre a gente acorda com aquela vontade. Mas lembra que ele falou que isso é um dever, é algo que todo cristão, que toda cristã deveria colocar em prática na sua vida espiritual. Então ele diz o seguinte, olha, como eu sei que é algo que não é fácil de você fazer sozinho, porque o nosso coração é muito envolvido em pecado, e pecado não gosta de orar, né? O pecado é o que nos distancia de Deus e de tudo aquilo que Deus tem para a gente, inclusive a oração. Ele diz, primeiro, é importante que você faça um exercício de aquecimento do seu coração. E como é que ele sugere isso? Primeiro você pega algum trecho das Escrituras que você conhece ou que você tem estudado e traz esse texto à sua memória. E aí ele vai dar alguns exemplos para Pedro o Barbeiro. E os exemplos que ele vai dar são sempre ali acerca dos mandamentos ou acerca da oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Alguns anos depois, Lutero vai escrever o mesmo exercício baseado no credo apostólico. Mas são sempre aqueles textos mais essenciais mesmo da fé cristã. E ele diz o seguinte, quando você pegar esse texto, por exemplo, você pega ali o Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você tem ali o desafio de trazer à sua mente algumas questões sobre isso, praticamente passando por 4 pontos. Primeiro, ele vai dizer, tente encontrar nesse texto ou nesse trecho bíblico uma instrução. O que é que você pode aprender? Qual é o propósito original que aquele texto foi escrito? Por que é que ele está ali? Então, por exemplo, quando eu vejo o Pai Nosso que estás no céu, a primeira coisa que eu entendo é que Deus decidiu ter uma relação paterna com os seus filhos e com as suas filhas. Que esse Deus decidiu ter uma relação comunitária, que não é individualista nem egoísta. Ele coloca o ser humano a quem ele ama na condição de nosso, nunca de meu. Então Jesus ensina
a pessoa que ora ao Senhor a orar como nosso, no modelo congregacional, dirigindo-se a Deus como Pai. Então eu aprendo apenas para ficar nessa primeira parte da oração que o Senhor é Pai, que o Senhor se relaciona comigo como Pai e que eu não estou sozinho, que eu tenho irmãos nessa história. Ao mesmo tempo, eu sou levado a um movimento de ações de graças. Primeiro, você viu que eu passei pelo momento da instrução. Depois eu penso no momento de ações de graças. Qual é o motivo de gratidão que vem ao meu coração ou à minha mente quando eu faço essa oração ou quando eu lembro desse texto bíblico? Eu tenho alguns motivos para agradecer quando eu lembro que Deus é nosso Pai. Primeiro, que Ele decidiu não ter uma relação distante comigo. Por isso eu sou grato ao Senhor, porque Ele encarna, porque Ele decide ter uma relação próxima, porque Ele me ama como filho e como um bom pai, Ele está interessado na vida de seu filho e Ele não negligencia a vida desse filho. Da mesma forma, eu sou grato ao Senhor por me colocar no meio de uma comunidade, por me fazer partilhar a vida com irmãos e com irmãs, por ter uma vida para dividir, por ter uma mesa para partilhar. Esses são motivos de ações de graça. Da mesma forma, eu sou levado a um arrependimento. Existe algo nesse trecho bíblico que me leve a algum tipo de contrição, alguma falta que eu tenho cometido nos meus pensamentos ou tenho me omitido nas minhas ações, que me levam ao arrependimento e à confissão? Por exemplo, ainda para nós ficarmos no Pai Nosso, será que eu tenho tido uma relação com o Senhor em que eu lembro que Ele é meu Pai, ou eu tenho feito com Ele uma relação de consumidor, onde o Senhor está ali apenas para resolver os meus problemas? Será que eu tenho tido uma relação real com Deus, ou ele é apenas um ente distante e eu esqueço dessa relação próxima? Talvez seja o momento de eu pedir perdão por essa minha frieza, por essa minha distância. Da mesma forma, se eu tenho vivido um evangelho egoísta, esquecendo que estou no meio de uma irmandade, no meio de uma comunidade ou de uma congregação, também seja esse um motivo de perdão de pecados diante do Senhor. Portanto, sempre que eu olho para as Escrituras, eu sou levado a esse movimento também de contrição e de arrependimento de pecados. Uma vez que eu já entendi uma instrução, uma vez que eu já entendi as ações de graças, uma vez que eu já encontrei um motivo de arrependimento, meu coração está começando ali a se reaproximar do Senhor e a ser aquecido nesse momento de oração, eu posso então fazer uma súplica. Eu incluo a súplica nesse meu momento de aquecimento, de contemplação das Escrituras. O que isso me leva a clamar ao Senhor? O que eu posso pedir ao Senhor diante disso? Eu posso pedir um coração de filho, eu posso pedir um coração comunitário, eu posso pedir que Deus transforme o meu coração, eu posso pedir que Deus me faça com que eu me sinta amado como filho quando eu estou sozinho, que Deus mova os irmãos e as irmãs da minha comunidade, do reino, para que me acolham. Eu posso sempre fazer súplicas nesse sentido. Mas veja como o fator interessante desse processo é justamente que a gente é instado, é encorajado a começar a nossa vida de oração sempre partindo das Escrituras. Então as Escrituras são fundamentais para que a gente aprenda a orar. Uma vez que Lutero tinha passado por esse momento de contemplação, ele é levado então a um momento em que ele vai orar a oração do Senhor. Eu estou falando sobre o Pai Nosso, exercício que nós já fizemos no primeiro encontro, mas que Lutero fazia regularmente nos seus momentos de oração. E ele dizia por quê? Ele dizia que se nós fôssemos orar apenas as nossas orações espontâneas, é muito mais fácil nós cairmos na tentação de orar somente pedindo aquilo que a gente acha que precisa. Dificilmente a gente passaria por aqueles momentos da oração que Jesus faz numa oração espontânea. Aqui eu queria só pontuar uma coisa. Não existe oração errada. A oração errada é aquela oração que não é feita. Porém, existe a oração infantil e a oração madura. E a oração de Jesus é uma oração com substância, é uma oração sólida. Por isso que ela precisa ser revisitada pelo cristão e pela cristã, vez por outra, para que a gente entenda quais são os motivos que perpassam aquela oração e que ela vá moldando a nossa forma mesmo de nos relacionarmos com o Senhor. Então, Lutero vai ensinar que você, a cada petição, a cada frase, a cada sentença da oração do Senhor, você possa responder ou parafrasear de acordo com aquilo que é vivo para você naquele dia. Pode ser que você hoje, diante do Pai Nosso que estás nos céus, se sinta motivado a orar sobre a parte que estás nos céus. Senhor, como o Senhor, estando tão longe
olha para mim estando tão perto, sabe? E aí você pode agradecer ao Senhor por isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí nós lembramos que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Da mesma forma, quando nós oramos pedindo a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia, nós somos lembrados de que nós não somos ensinados a buscar riqueza, a acumular tesouros, a ter o coração nos bens, mas nós pedimos a Deus apenas o necessário para hoje. Ao mesmo tempo, isso gera em nós gratidão, nos leva a perdoar os nossos ofensores, porque nós clamamos pelo perdão do Senhor e lembramos o tamanho do nosso pecado. Nós lembramos que somos tentados todos os dias e pedimos ao Senhor que nos livre das tentações, porque dele é o poder, o reino e a glória. Então Lutero ensina que a gente primeiro faça o exercício da contemplação, aquecendo o coração com as Escrituras, que nós passamos ali pela oração do Senhor e aí sim nós possamos fazer um outro momento de oração, que é a oração do coração, com o coração já ali muito mais próximo do jeito que Jesus ensinou a gente a orar e já sendo movido pelas Escrituras. Aí eu vou derramar o meu coração diante do Senhor e nesse momento eu preciso ter muita atenção, porque é nessa hora que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Então muitas vezes, no meio de uma oração do coração ou em algum desses estágios anteriores, eu posso ser visitado pela voz do Espírito Santo de Deus e aí eu só preciso calar e ouvir o que é que Deus tem para me dizer ou a me responder de acordo com aquilo que eu estou orando. Se eu estou direcionado pelas Escrituras, eu vou ouvir aquilo que Deus tem para falar ao meu coração, dentro da forma como Ele se revelou para nós na sua revelação especial, que é a Palavra de Deus. Nós vamos tentar colocar em prática isso daqui a pouco em grupos, mas eu queria apenas que você acolhesse essa ferramenta que pode ser muito importante e muito útil na sua vida espiritual. Nós nos encontramos aqui na próxima semana com mais um encontro. Ensina-nos a orar, Senhor.